né? Comando create. Então, o que nós vamos criar aí no caso? Primeira coisa, quando a gente fala em create, eu estou pensando em create um banco de dados, tá? Antes de criar uma tabela, eu tenho que pensar em criar um banco. O que vai ser esse banco? Onde eu vou armazenar todas as minhas entidades. Então, por exemplo, como eu dei o exemplo no vídeo anterior, uma pizzaria, ou, por exemplo, o Instituto Federal. Vou criar um banco para o Instituto, né, para o IFMS. Quais são minhas entidades? Minhas entidades é o quê? É o estudante, é o professor, o servidor público, compra de item, é os laboratórios que tem, são as coordenações. Então, tudo isso, né, seria nossas entidades, tá? Aí, além disso, o que nós temos também? Então, quando a gente for pensar em criar um banco, a gente vai usar esse comando, create database, certo? Então, crie banco de dados, em português. Então, create database, o quê? Nome do banco. Qual é o nome do banco? O nome que vocês quiserem, tá? Aí, no nome do banco, só tem que tomar cuidado. Não pode ter espaço, não pode começar com número e não pode ter caracteres especiais. Então, o que você não pode ter? Ó? Não pode ter espaço, caracteres especiais e não pode ter começar com número, certo? Então, sempre começa com uma letra, de preferência, faça ele minúsculo e você pode pôr assim, por exemplo, nome do banco, pizzaria. Ótimo. Pizzaria 1. Ok. Pizzaria. Não pode, tá? Então, vocês vão fazer dessa forma, ok? Então, criei o banco. Quando eu crio um banco, agora eu vou criar a tabela. Na tabela, eu vou criar lá, create table, nome da tabela, certo? Então, ó, create table, o nome da tabela. Aí o nome da tabela é a mesma regra do nome do banco. Tem que ser com letras, não pode ter caracteres especiais, não pode ter espaço e tudo mais, tá? E dentro da tabela eu vou abrir parênteses e colocar os atributos e restrições. O que seriam os atributos? Aquilo que nós já aprendemos, que a gente fez nos modelinhos. Colocar o nome, colocar a data de nascimento, colocar o CPF. Depende qual é a entidade, eu vou colocar os atributos dela. E os tipos dos atributos. O que vai ter a mais agora? Essa chamada nós chamamos de restrições, que aí vai ter um vídeo específico para explicar sobre elas. Ok? Então, create, não está usando, só vão ser esses dois. Create database, que é para criar o banco, e create table para criar a tabela, ok?